Todos nós, sem exceção, constituímos seres humanos, é óbvio, mas seres pensantes. Se a gente for ver hoje a neurociência, a gente não é feito só para pensar. Aliás, pensar é justamente uma realidade que acontece como uma consequência das nossas ligações. O nosso próprio cérebro é feito de ligações. Um certo momento da nossa história, a gente media a inteligência das pessoas a partir de um questionário que dava um coeficiente de inteligência, a gente chama de QI. O coeficiente de inteligência não se mostra eficaz em que aquela inteligência de fato seja usada para o bem, tanto da pessoa quanto de outras pessoas. Então, de um tempo para cá, pelo menos nos últimos 20 anos, além do QI, a gente tem um QE, um coeficiente emocional. Porque as ciências neurológicas, psicológicas, humanas no geral, elas começaram a perceber que o homem lê o mundo a partir dos seus sentimentos. Então, por exemplo, a gente tem uma brincadeira que diz assim, olha, eu não vou muito com o fátio, a cara daquela pessoa. Mas, pô, você não conhece. Nossa, mas até a voz dela me irrita. Meu Deus, mas você nunca viu esse sujeito, essa sujeita, não acontece isso? Vai dizer a psicologia que em algum momento da nossa vida, pessoas semelhantes, tanto com o formato corporal ou o tom de voz, de alguma maneira nos criaram momentos negativos, momentos que a gente se sentiu rejeitado, porque esse é o problema da vida, ser aceito e ser rejeitado. E de fato nós assumimos aquele formato, aquele jeito de falar, como se aquilo fosse mal para nós. Por que o padre está dizendo isso? Porque muito do Evangelho não era capturado na sua totalidade, nem a primeira vez que, de fato, ele foi ouvido. Por quê? Cada momento da história, a gente é tomado de sentimentos diferentes, de propriedades diferentes, como a pós-modernidade, que a gente chama esse tempo, com essa velocidade de informação, que eles colocam na nossa cabeça tanta informação que a gente não consegue mais processar as coisas. Aí a gente agarra uma ideia, fica nela o resto da vida, porque é aquilo que dá segurança. E muitas vezes aquilo é um círculo, é uma ideia circular. Ela tem coerência, tem coesão, tem lógica, mas ela é muito pequena, ela não abrange tudo. E muitos de nós, então, ficam circulando naquela lógica do louco. Você já viu uma pessoa louca falando? Ela tem lógica. Ela, na maioria das vezes, 100% das vezes, ela está certa naquilo que é a concepção. Mas a ideia dela é tão curtinha e é tão circular que ela não sai daquilo. Já perceberam quem é doido? Vai lá visitar um irmão doido para você ver no sanatório, né? É assim. Mas é isso também que prejudica a cada um de nós na compreensão do que é novo e de que Jesus traz de novo. Por quê? O que Ele traz não é o que a gente espera. Então, quando Deus não dá aquilo que a gente espera, Ele deixa de ser Deus para nós. Quando a igreja não responde aos meus sentimentos, ela deixa de ser uma igreja para mim. Pode olhar, 99,9999% das pessoas que deixam a igreja, que mudam de paróquia, etc e tal, foi porque o irmão que estava do lado desprezou, foi porque lá no trabalho alguém não fez do jeito que eu gostava. Não tem lógica, tem sentimento. Vamos respeitar o sentimento como se fosse lógica. Mas é uma lógica muito pequena, o sentimento é uma lógica muito pequena. Então, por coisas muito pequenas e muito circulares, que passam a ser eternas, né, porque vão girando, a gente é chamado por Jesus de louco. Lembra?
quando ele fala daquele homem rico, cujo seu único sentimento era o dinheiro que tinha? Qual era a ideia circular lá na cabeça daquele que estava fazendo mais celeiros, porque aí ele ia descansar? É essa a ideia. E aliás, o maior demônio de hoje é um demônio chamado consumo. É um demônio ainda do mesmo que incomodava lá no tempo de Jesus, que chamava Mona, né? O consumo que faz uma ideia circular. Hoje, se a gente não consumir, a gente não se sente feliz. Mas o que Jesus está dando para nós é algo novo. Então, antes da gente mergulhar, quebrar esses muitos elos, esses muitos círculos dos nossos pensamentos ao longo da nossa vida, e esse processo se chama conversão, nós temos que mergulhar de ideia, de força e de sentimento no que Cristo fala. Por isso a gente atualiza Cristo todos os dias, a sua paixão, seu nascimento, a sua vida, a sua paixão em cada Eucaristia. Por quê? Cada dia a gente quebra círculos que ajudam a gente a pensar, mas a cruz, o que ela é? Ela é um círculo? Não. Ela tem um coração no meio e ela aponta para todos os lados, ela está aberta. E é nesse sentido o sacerdócio de Cristo. O que era o sacerdote até então, até Cristo? Era o absoluto. O absoluto. Era o cara que comia carne, enquanto todo mundo comia resto de comida. Tinha pobreza, mas o sacerdote estava comendo carne. Por quê? Ele tinha direito de ofício sobre aqueles cordeiros, aqueles animais lá. Para eles não se contaminarem, então eles eram homens extremamente saudáveis. Quem visita Israel tem que conhecer ali o lugar dos sacerdotes, né, o bairro sacerdotal. A religião da primeira aliança construía até pontes para que eles saíssem do lar deles sem ninguém tocar, sem contaminar e chegar até o templo. Para vocês terem uma ideia, a carne é aquilo que a gente faz crescer. Pode ver, irmão, aí você fala assim, a genética, por que cresceu mais? Porque o hormônio do crescimento está na carne, por isso a gente cresce mais hoje. Quando a gente vivia há 70, 80 anos atrás, as dificuldades eram maiores, comia-se menos carne, crescia-se menos. Então os sacerdotes eram homens grandes, virtuosos, de pele boa, que estavam escondidos do sol, não passavam no meio das pessoas, não pegava gripe, não pegava nada, e eles iam até o templo. Mas esse não é o sacerdote que Jesus constitui. Mas também ele não quebra o sacerdócio. Olha que coisa, ele desconstitui o círculo, mas não a ideia. Ele só amplia a ideia. Ele vai dizer, se ontem o domingo era chamado ministerial, ele fala assim, todo mundo tem um ministério sacerdotal. Todo mundo tem que estar com a ovelha. Porque se o pastor lembra a pastoral, quando ele está cuidando da ovelha, quando ela está no pescoço dele, quando ele está sarando uma ferida, ele está justamente cumprindo essa função sacerdotal. Por quê? Cada ovelhinha, cada cordeirinho, cada pombinha, cada animal que o sacerdote oferecia para o céu, era justamente para curar a ferida do nosso pecado, expiar o nosso pecado, aquilo que machucou a nossa relação com Deus. Mas agora, desde o batismo, todos o somos. E aí nós elegemos diante da comunidade, homens como o Padre Márcio, mas como o seu pároco aí. O Padre Márcio só tem um palanque diferente, não é melhor? Aliás,
é muito pior do que o pároco que você tem que amar aí na sua comunidade, esteja ela nos lugares maiores ou menores, longínquos. Talvez tem muita gente da Amazônia. Eu fui numa comunidade da Amazônia celebrar certa vez, umas 8 horas de Manaus de barco. Eu fui de avião, mas lá eles recebiam um padre a cada 3 anos. Então eu fui recebido em festa, nunca fui recebido em festa. Aqui que a gente tem padre, né? Então aqui a gente pode escolher padre. Padre Márcio, não gostei não, muda de canal. Na comunidade é assim também. Ele puxou minha orelha, já não gosto mais dele, vou para outra, que lá o padre é bonzinho. Isso acontece. Mas essa realidade do sacerdócio não pode deixar de tocar mais a nossa humanidade e nem fazer com que essa humanidade, de fato, fique distante da divindade de Deus, porque o seu sacerdócio dá a cada um de nós a clareza, a grandeza de novo, falar em nome de Deus, honrar a Deus com as nossas orações, porque é o Espírito que reza e age em nós. Então hoje, nós não estamos sujeitos mais a um sacerdócio longe da realidade, muito pelo contrário. Talvez a maioria dos nossos sacerdotes trabalhe muito para sentir. Eu mesmo vou ao mercado, eu acho isso muito importante, porque quando a gente vai, para 3 pessoas, 2 que moram lá, eu, a Fina, que é uma leiga consagrada em casa, e mais a nossa funcionária, e eu vejo ali que a nossa compra passa de R$1.000, a primeira realidade que vem no meu coração é: pagando R$30 em 5 quilos de arroz, é como uma família que recebe só um salário mínimo pode sobreviver. É essa a realidade. Por quê? Como sacerdote, como profeta, mas também como pastor, eu, junto com todos vocês, cumprimos uma única missão, de uma ideia de um sacerdócio que tem que estar junto com a dor, e que a dor não pode procurar, mas eu tenho que ir até a dor. Lembra? Eu que tenho que me fazer próximo. Essa teologia sacerdotal derruba tudo o que existia na primeira aliança, porque Cristo, se fazendo o sumo e eterno sacerdote, diferente de todos os outros sacerdotes que ofereciam pelos outros, pela cura dos outros, dos pecados dos outros, mas também tinha que oferecer pelas suas, Jesus não, só oferece por nós. Então Ele é o vinho novo da alegria, Jesus é a cura sempre presente em nossas vidas, Jesus é um modelo que não passa. Por quê? Jesus não é estático, a revelação de Jesus não é estática. Ele é Deus, é infinito, então ela sempre vai parecer que se move, mas o caminho não muda, a verdade não muda e a vida não muda, que é Cristo. Mas como Ele é Deus e a gente não pode conhecer tudo, Ele parece sempre novo para nós, mostrando uma nova realidade. O sacerdócio, então, quando ele chega no Evangelho para dizer: olha, a minha turma não jejua comigo, ele está dizendo e mostrando quem está. Porque o judeu do primeiro século sabia que a gente só não jejuava diante do Altíssimo. Então Jesus aos poucos está dizendo: olha, eu sou o sacerdote que vai imprimir sobre vocês a nova e eterna aliança. Lá no passado, a primeira aliança, ela foi feita em cima de cordeiros, dos quais Moisés tirou o sangue e aspergiu a multidão dos pecadores. Ali foi feita a primeira aliança. Na nova e eterna aliança, o sacerdote não está distante da realidade do sofrimento, da dor. Não oferece por si mesmo, mas oferece a si mesmo. E não é mais um sangue aspergido de um cordeiro nas nossas cabeças, mas é o Cordeiro de Deus que asperge o seu sangue
que se dá como sangue, como corpo, sangue, alma e divindade em cada Eucaristia. E inaugura então um sacerdócio no qual ele é o sacerdote, é a vítima e quem aceita o sacrifício é o altar. Agora, cada um de nós, o padre, por ser ordenado, com as missões que lhe cabem, mas cada um de nós tem a mesma missão. A gente não pode empurrar para o outro, para que o outro seja cordeiro, porque senão, quando a gente empurra a responsabilidade para o outro, ele vira bode expiatório e não cordeiro. O cordeiro é aquele que traz para si a culpa, mesmo não culpando. O sacerdote está no mundo não para culpar, amado. Nós falamos aqui não para você se sentir pecador, muito pelo contrário, mas para você se sentir a graça e o tamanho da misericórdia de Deus. Porque eu estou aqui para dizer que Cristo morreu por você. E Cristo não elegeu bodes expiatórios para que, de fato, houvesse um culpado pela sua morte. O culpado pela sua morte é o nosso pecado. Mas é na perspectiva da salvação e da misericórdia que nós dizemos: eu não quero mais ser pecador, porque o sacrifício de Cristo tem que ter valido por mim. E valeu. Assim, Deus não vem mais cuidar do indivíduo, entendam isso. Deus não vem cuidar mais do problema do indivíduo, mas quando o indivíduo está com mais um, Ele está no meio dele. Quando o indivíduo consegue dialogar consigo e unir as suas lágrimas, Ele traz o vinho novo. Quando os indivíduos deixam um pouco de si e assumem ser mais nós, Deus vem e faz a sua obra, santificando, ou seja, tirando a gente do meio e pondo no nosso verdadeiro lugar, que é a eternidade. Eu acho essa a maior prova de amor que um Deus, que alguém, vamos dizer assim, que um ser poderia fazer pelo outro. Entregar-se, não delegar. Então, quando a gente vê um problema, eu posso delegar para o prefeito, para o governador, para o presidente. Mas se eu posso transformar, eu não posso delegar. Se eu posso curar, eu não posso. Padre, tem fome, eu não consigo curar a fome do mundo, nem eu. Tem gente que fala assim: vende o Vaticano, beleza, um monte de quadro, um monte de painel pintado, né? Acho que nem tem dinheiro aquilo, nem tem, vale, mas não se vende, né? Que acabaria aí com a fome, não acabaria nada, não acabaria nem com 1% da fome no mundo. Mas o que verdadeiramente vale a pena é que, se eu consigo alimentar uma pessoa, não com o que me sobra, mas com algo que me sacrifique, eu estou alimentando o mundo inteiro e estou acabando com a fome. Se eu consigo colocar esperança num coração que está do meu lado, eu estou plantando a esperança para um mundo inteiro. Porque se a morte de um homem salvou o mundo inteiro, a caridade verdadeira de um homem, de uma mulher, também pode começar a salvar o mundo inteiro das suas injustiças. Eis aqui, os sacerdotes na vida comum, diante desse sacerdote ordenado, com a mesma responsabilidade de ser cordeiro para não criar bodes expiatórios, ser altar para acolher o sacrifício, ser o sacerdote que sana a dor, a dificuldade, o que falta no outro. E que assim seja, porque Jesus morreu por nós, é para isso mesmo. E se você quer um dia deixar Deus alegre com a sua vida, seja como Ele, imite-o. Mira a perfeição,
porque quando a gente mira, sei lá, a lua, se a gente errar, nós vamos estar pelo menos junto das estrelas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.